Com o Houdini aberto, vamos estar startando com o fundamento de todo software 3D, que sem ele seria impossível fazer qualquer coisa que vocês conhecem ou veem, tá ok? Que é a criação de primitivas, né? As formas geométricas aí mais elementares dentro do campus das formas que você pode estar criando e desenvolvendo a partir do zero em qualquer software 3D. As mais universais são cubo, esfera, cilindro e por aí vai, plano, prisma, entre outros, né? Para criar é muito simples no Houdini, né? Você clicou, só passa o mouse, escolhe onde você quer que essa forma seja colocada e pronto. Observe duas coisas. Quando você cria, tem alguns elementos visuais que talvez sejam novidades para você, que a gente costuma chamar de gizmo, né? São elementos gráficos de alusão, ou seja, para te dar uma posição, uma parametrização com relação ao que você pode fazer ou manipular com o elemento criado em questão. Ó, vou vir aqui na aba Select. Estou aqui com o cubo selecionado e eu tenho a paletinha aqui de propriedades do cubo, né? Todas as paletas também, se você quiser, elas podem ser soltas, tá? Você vem com o botão direito do mouse, ó, você pode visualizar outras paletas, mas vamos manter a de propriedades aqui em questão. Maximizar, né? Estou aqui com o cubo. Essa é a posição com relação aos eixos X, Y e Z em relação ao ambiente que ele está posicionado. Sempre é bom você começar a desenvolver qualquer modelagem a partir do ponto zero. Teclei Enter, né? Zero é o ponto origem do desenvolvimento de qualquer projeto. Então, o que acontece? Aqui sempre todo software 3D possui uma paleta para você conseguir controlar a posição, a rotação, tamanho dos elementos, né, das primitivas, tá? É através das primitivas que você faz a modelagem de qualquer coisa, seja um personagem, uma criatura, um veículo, até mesmo um ambiente, não importa, tá ok? Ó, eu vou jogar aqui, por exemplo, ó, joguei o valor 50, como é que o cubo sumiu? Ele se distanciou e muito, ó, vou jogar o valor 2, ó, tá? A unidade de medida, eu já vou estar explanando sobre ela, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no âmbito 3D, tudo se baseia em x, y, z, aonde x é responsável, vamos dizer assim, pela direita e esquerda, y frente e trás e z cima e baixo. Ó, tô movendo aqui, tô clicando com base aqui no eixo x, agora no eixo y e no eixo z. Mais um porém, né? É legal frisar isso. Se você jogar valor negativo, ele vai para a posição contrária, né? Se estava à direita, vai para a esquerda. Se estava na frente, vai para trás. Olha só. Aqui, ó, tá x, y e z, ok? Mas eu posso alternar também os eixos e a manipulação dos mesmos. Ó, y, x e z. Você escolhe como é que você quer estar trabalhando. Vou jogar aqui, por exemplo, menos 5, olha só. Porque o Z ficou sendo aqui, ó, aqui no caso, ó, RX de raio, tá? RZ, no caso, RX no caso é direita e esquerda. Z, cima e baixo. E Y, frente e trás. Também é possível estar em graus, né? 0 a 360 graus. Então, vou jogar aqui, por exemplo, 45. Olha só, já rotacionei o cubo. Vamos redimensionar ele está muito pequeno, né? Eu posso redimensionar o cubo de forma proporcional ou não proporcional. Vamos jogar proporcional, ó. 2, 2 e 2. Olha só, ficou o dobro do tamanho. Não proporcional, basta você vir aqui, ó, por exemplo, sei lá, 1.5, com base no eixo, aqui no caso Z. Então, você vê que ele achatou, né? Vou jogar aqui 5, olha só que legal. Eu estou redimensionando com base no único eixo. Posso ficar de forma proporcional e vai e redimensiona por igual todas as suas dimensões.
Observe uma coisa, esse cubo ele está com assim, ele tá com uma iluminação, uma incidência de luz, né, no ponto focal, ou seja, o ponto de maior incidência. Ele tem uma coloração da cor preta e, enfim, e aí uma transição entre esse ponto de luz focal e essa coloração preta de cinza. Mas digamos que eu queira visualizar ele em linhas, porque o que acontece? Esse aqui pode-se dizer que seria o produto final, né? Basta você dar um olhinho aqui, ó, e colocar, por exemplo, em wireframe. Porque os vários módulos de visualização é para justamente você trabalhar de forma mais rápida quanto ao processo de modelagem, e também que não há necessidade de muitas vezes você estar consumindo recurso, tempo do software e do hardware, é, permitindo que elementos dinâmicos como luz, entre outros que a gente vai ver ao longo do curso, estejam aí sendo processados, e aí às vezes até atrapalhando a tua organização, a tua visualização e exigindo recurso à tua da máquina, né? Então, ó, clicou em wireframe, ó, é o que a gente chama de módulo em linha, tá ok? Observe uma coisa, eu estou clicando agora nas faces, né, do cubo, e aí é importante falar disso com vocês, né? Todo polígono é constituído de 3 elementos: vestes, arestas e faces, né? Então estou aqui, por exemplo, com o cubo selecionado, estou clicando nas faces, né, que são as regiões planas, né, relacionadas ao cubo. Ó. E aí o que é legal, eu posso manipular cada um desses elementos. Então, olha só, vou botar aqui na visualização facetada, mas sem aplicação de materiais, tá? Aí vem a pergunta, o que vem ser materiais no caso? Materiais são na prática o revestimento, tá? Agradável de qualquer produto. Exemplo, um carro pintado, um carro que acabou de sair da fábrica com pintura, ele saiu com material aplicado, que é o que? É apenas cor? Não. É apenas efeitos de iluminação? Não. Na realidade, o material pode se definir na prática como se fosse a pele de um produto, exatamente. Ou seja, é um composto que envolve, como se fosse uma embalagem avançada, vamos dizer assim, né? Mas vamos deixar para falar disso quando chegarmos lá. Vamos continuar com relação à edição e manipulação de primitivas. Você viu que você consegue manipular tranquilamente o cubo a nível de rotação, quanto às suas propriedades e tudo. E observa que tem aqui uma aba, que é a aba de layout, que todos os elementos que você vai criando ao longo do projeto, ele vai mostrando somente esse ou é bem legal porque você consegue ter aí, é igual o Hierarchy, por exemplo, do Maya, né? Ele consegue estar criando uma relação entre entidade e elementos, tá? Tanto ação e reação e as propriedades dos mesmos. Isso é legal, facilita bastante quando o projeto vai ganhando corpo, vai aí se tornando bem mais robusto, tá ok? Mas vamos continuar aqui a edição do cubo, né? Tá aqui o mesmo paradão. Aí pergunta tá aqui de propriedades, se você clicar aqui, ó, parâmetros, o que acontece? Se eu mudei o módulo de edição aqui do cubo, ó, o botão direito do mouse, ó, select, ó, botão, nenhuma geometria, ou Ctrl N, aí ele não seleciona nada. Inverter seleção, pronto, selecionou o cubo, ok? E aí o que acontece? Vou ver aqui no módulo de edição de primitiva, que é esse aqui, ó. Clicou aqui, olha só, a minha paleta de propriedades que eu posso estar lá fazendo a transladação, que é a movimentação, rotação, redimensionamento, ponto pivô, que eu vou falar um pouquinho mais de ponto pivô à frente. Ok, deixa eu subir aqui, né? Vou jogar 5 positivo, olha só, justamente o sentido inverso, porque aqui no meio eu estou com o eixo Z, olha só, RX, Z e Y. Deixa eu baixar ele um pouquinho aqui. Prontinho. Vou jogar 0. Ok. Perfeito. Digamos que, poxa vida, eu não quero ficar a paleta aqui. De repente eu quero poder estar manipulando, rotacionando, fazendo tudo que eu quero sem usar essa paleta. Como é que eu faço? Simples. Eu tenho aqui as ferramentas para poder mover livremente com tecla de atalho, ou você tecla T, ou vem aqui e clica. Que é a ferramenta aqui Move, né? Você pode mover com base no X, Y, Z. Clicou, arrastou, bem simples.
É claro, eu estou numa janela de perspectiva, né? Uma janela que não me dá precisão. Visualmente, me coloca num estado contemplativo melhor, porque é um estado 3D. Mas quando você fala de precisão, você sempre vai trabalhar com as janelas 2D, que é as janelas topo, frente e lateral. A rotação do cubo, né? Vou mudar a visualização aqui para frente. Olha só como eu tenho precisão. Esse grid aqui funciona como plano cartesiano que a gente aprende no ensino fundamental em geometria, né? O plano cartesiano ele se baseia no seguinte fundamento, que nem vocês estão visualizando: um quadrante, né? Ou seja, uma tela dividida em 4 lados, onde tudo que é para baixo ou para a esquerda vai crescendo negativamente, então menos 1, 2, 3 e por aí vai, e tudo que é para cima e direita vai crescendo positivamente, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, sendo que o ponto neutro é o zero em relação a todo o plano cartesiano. Então isso é o mesmo fundamento que você aprendeu em geometria no ensino fundamental, é o mesmo aplicado em 3D. Você viu que se você clicar aqui no centro do cubo, você consegue mover livremente na diagonal mesmo. Ele vai dizer nas coordenadas, vai ser espalhando. Clicou, segurou o botão esquerdo do mouse, vou voltar para a perspectiva. Ou você simplesmente pode usar as teclas numéricas do teu teclado 1, 2, 3, 4 e 5, onde cada um vai ser uma visualização diferente. Clicou aqui na ferramenta de rotação, eu posso rotacionar com base também nos eixos X, Y e Z. Se você clica no meio, né, aqui ó, essas linhas, esses gizmos, né, vermelho, verde, azul, né, eles têm a ver com o eixo, né, que você quer estar trabalhando. Digamos que você errou, não era nada disso que você queria ter feito, tudo bem, é só vir aqui e jogar 0 para os 3. Então ó, vem, seleciona, arrasta, olha que legal, ele alterou um único eixo, que no caso foi o eixo X. Agora vou fazer o mesmo com relação a outro eixo. Olha só, ele alterou eixos porque eu meio que não fui esse, né? Mas até aí tudo bem. Se eu quiser, eu só digito valores aqui. Se você for no meio dos eixos e arrastar com o mouse, você vai perceber que ele vai mover tranquilamente, livremente na diagonal. Para redimensionar, é só vir aqui e ó, aqui eu estou redimensionando de forma o que? Proporcional. Se eu não quiser de forma proporcional, basta vir nos extremos e arrastar com o mouse. Olha só que legal. Os extremos estão aqui, ó, nesse pontinho aqui que eu estou criando dos eixos, olha só. Bem fácil. Deletei com a tecla Delete essa forma geométrica para criar uma esfera. Então, vou aqui nessa esfera, escolher onde quer posicioná-la e prontinho, tá aí. Aí vem a pergunta, poxa, mas por que veio um cubo? Na realidade veio a esfera, o cubo aparentemente parece que foi inserido um cubo no contexto por causa do modo de visualização. Se você clicar aqui e segurar o botão esquerdo do mouse, você vai ver que você pode visualizar, por exemplo, aqui o wireframe, que é em linha, aí você já consegue perceber nitidamente que se trata de uma esfera, ou o módulo final, que é o Smooth Wire Shade. Prontinho. E a esfera.
tem diferentes modos de visualização. E todos os que vivemos de manipulação serve também para ela. Eu havia comentado o que é o ponto pivô. O ponto pivô é ponto de controle de um elemento, né? Então imagina que, por exemplo, o ponto pivô de manipulação de uma esfera é o centro dela. Então, é através do centro que você vai conseguir redimensionar, rotacionar, mover. E esse ponto pivô na parte de animação faz muita diferença, tá? Principalmente, inclusive, quando você traz um elemento 3D de um software como o Houdini para qualquer, por exemplo, engine de games ou um outro software 3D, o ponto pivô é preservado, porque é através dele que você consegue estar fazendo todas as operações aí de modificação. Então, o que acontece, por exemplo, se eu for mudar o ponto pivô aqui com base no eixo X, Y e Z, porque tudo é com base nesses eixos, olha só, quero que você observe que a manipulação que eu vou fazer em cima da esfera, a esfera nem está aparecendo, sabe por quê? Porque o ponto pivô está muito longe dela. Deixa eu pegar aqui, jogar só um. Agora sim, ó, a esfera está aparecendo. Só que observe que o ponto pivô aqui no caso está no extremo do eixo X. Fica mais claro, eu vou por exemplo, um tubo, que é uma outra primitiva, ó, cliquei, tá aqui o tubo. Você vê que o ponto pivô, que é o ponto aqui no meio, né, ele está com os elementos Z com base no X, Y, Z, e o ponto pivô sempre o start dele sempre é zerado com relação aos três eixos, né, X, Y, Z. Agora eu vou fazer uma leve modificação com base no eixo, por exemplo, Y. Na verdade eu vou mudar aqui para R, Y, Z, vou mudar para Y, Z e X. Você também pode alterar, tá? A sequência dos eixos. Ó, X, Z e Y. Eu vou jogar aqui, por exemplo, 2. E olha só, você vê que o gizmo mudou até de posição. Saber isso é fundamental para você manipular aí as primitivas, né? E isso é padrão de qualquer software 3D. Observe que o gizmo mostrando para mim que eu posso estar manipulando através das operações de rotação, translado e redirecionamento. Observe que ele está acima da primitiva. Por quê? Porque eu mudei o ponto pivô. Ó, vou jogar um pouquinho mais acima. Vou jogar 2.5 aqui com base no eixo Z, né? Z você sabe, para baixo. Olha, observe só. Parecendo um pêndulo, né? Então, o que acontece? Como você deve estar observando, esse ponto pivô, que é o ponto de manipulação de um elemento, dependendo da posição onde ele estiver, ele pode dificultar ou facilitar o teu trabalho. Dica: sempre deixe no marco zero, ok? E quando você traz um outro elemento 3D, digamos um personagem 3D de um outro software, ele vai vir com o ponto pivô com base no software que ele foi criado. Então você sempre tem que pensar de forma integrada para justamente não ter dor de cabeça. Só arrastando, aí digamos que o ponto pivô vá também, sei lá, modificar aqui também com base em Y. Olha só. Agora veja que facilidade fica quando eu jogo tudo no zero. Tá ok? Então, por hoje
é só. Eu quero que vocês estejam manipulando diferentes primitivas com relação às operações de translado, rotação e redimensionamento, mais ponto pivô. Na próxima aula vamos estar aprendendo como editar primitivas, que é justamente aí o passo essencial para você conseguir modificá-las dentro do que você quer.